Questão número 7, pessoal, é o seguinte. Ele aparece duas letras aqui, ó, x, y. Letras na matemática se chama álgebra. Muito bem. Geralmente existe para que eu descubra algo, que eu descubra alguma coisa. Não tem número aqui, né? No lugar da letra, no lugar da. Então, eu tenho que saber primeiro, aqui está falando uma palavra que se chama incógnita e outra palavra que se chama variável. Eu preciso saber qual o significado dessas duas palavras. Incógnita é o que eu preciso descobrir. É o que preciso descobrir. Quando eu vou descobrir algo, esse algo é fixo, tá? Se eu descobrir o número 2, é o número 2. Variável é o que muda. É o que muda. É o que pode variar. Como? Depende da situação do problema. Mas só que na teoria fica complicado para vocês entenderem. Então vamos na prática. Eu tenho aqui 3 situações. Eu peguei até uma folha de caderno, porque eu tenho 3 situações e tá perguntando onde que x e y são variáveis, ó. Onde que x e y são variáveis. Vamos fazer a primeira, mas depois que vocês aprendem que a incógnita é fixo e a variável é o que muda, certo? Bom, então, eu tenho aqui o x e y lá no primeiro. Esse x e y no primeiro é um sistema. O que é um sistema? São duas equações, ó. Eu tenho 2x mais y igual a 6 e x menos y igual a 3. Quando eu olho essa situação aqui, o que eu entendo? Que eu preciso saber um valor de x e y para que isso se torne 6. Que eu preciso saber um valor de x e y para que isso se torne 3. Ou seja, esse x e esse y, ele tem que ser único, tanto aqui na primeira linha como na segunda linha. Professora, mas como que eu resolvo isso? Vamos primeiro responder o problema, depois eu volto aqui para ensinar para vocês o sistema, senão vai ficar muita confusão. Então, como vocês sabem que esse valor é fixo e esse aqui é variável, nessa situação primeira, o que vocês acham que o x e y aqui? Ele tem que ser fixo ou ele tem que ser variável? Ele tem que ser fixo. Ó, ele tem que ser fixo. Por quê? Porque se eu descobrir o número daqui e esse, ele tem que dar 3. Então, você está pedindo a variável, o número 1 não é. Certo? Então, eu posso riscar a número 1, porque eu sei que ele é incógnita. E está perguntando o que é variável. Então, nas alternativas, tudo que for 1, eu já sei que não é. Então, a letra A, então eu já sei que não é. Então, vamos analisar as outras. A número 2, olha lá. Deixa eu dobrar aqui, fica mais fácil. Vou fazer a número 2 para vocês. Olha lá, a número 2. O preço de um produto... Desculpa, o preço Y de um produto, esse é o número 2. Então, o preço Y de um produto que está relacionado à quantidade. Então, a quantidade é X e o preço é Y. Então, Y é o preço e X é a quantidade. E eles estão relacionados um com o outro. Em quilos desse produto, somado a R$2, é dado pela fórmula. Olha só, o Y é o preço. Então, o preço é igual à quantidade mais 2. Vou repetir. O preço, que está falando que é o Y, ele vai ser calculado dependendo da quantidade. E esse 2 deve ser o custo de cada peça. Então, por exemplo, se eu vou vender algum produto, esse produto vai ser igual à quantidade daquele produto mais 2. Ele vai variar ou vai ser fixo? Se ele está falando que ele está relacionado. Ou seja, eu vou fazer a outra pergunta. Esse preço vai aumentar se aumentar o X? Pode ser que sim. Esse preço vai diminuir se aumentar o X? Pode ser que sim. Então, tá vendo que ele pode variar os dois ou um e o outro? Então, ele é uma variável. Então, o 2 aqui é uma variável.
O número 1 não é. Então, todo lugar que tem 2 aqui, ó, pode ser. Então, pode ser esse ou pode ser esse. Certo? Então, vamos ao número 3 agora. Em uma loja, o preço das calças, então, número 3. Então, nós já vimos que aqui é variável e aqui é incógnita. Em uma loja, o preço das calças Y é R$30. Nessa loja, ao comprar 5 camisas de preço X, olha só, então o preço da calça é R$30. Então, Y é calça. E ao comprar 5 camisas de preço X, X é o preço. Camisa. Muito bem. E 3 calças de preço Y, olha só, 5 camisas de preço X e 3 calças de preço Y, tá? O preço total, a soma dos dois foi R$240. Então, dá essa fórmulazinha aqui, ó, 5 vezes a calça mais 3 vezes a camisa é igual a R$240. Vocês acham que isso aqui, ele pode variar ou é fixo? O que vocês acham dessa questão aí? O Y varia ou ele é fixo? Número 3. Não, ele é fixo, olha só. Porque tá falando já que o preço é 30, tá? A quantidade é 5, a quantidade é 3. O preço total é 240. Eu não vou mudar aqui. Então, apesar de estar aparecendo a letra X e Y, tá me dando o quê? Quantidades exatas. Tá falando que o preço é 30, que são 5 camisas, são 3 calças. Então, eu tenho o quê? Uma incógnita. Ela não é variável. Ela é uma incógnita, ela é fixo. Tudo bem? Agora, vamos na última, número 4 aqui, em algarismo romano. Representando o tempo em segundos, ó, X representa segundos. Os corpos em queda livre, essa aqui é uma alternativa aqui na parte de física, viu? Quando fala em queda livre. Na Terra, se deslocam, M significa metros. Então, X segundos, Y metros. Ele vai obedecer uma expressão assim, y igual a 5 vezes x ao quadrado. Ou seja, ele vai se deslocar aqui, ó, m não é metros? Ele vai se deslocar de acordo com 5 vezes segundo ao quadrado. Ou seja, quanto mais desce, porque tá falando que tá em queda livre é o quê? O que tá em queda? Tá caindo. Então, dependendo da distância dos metros aqui, que está em queda livre, eu vou multiplicar pelos segundos. Isso aqui pode variar? Ou é fixo? Ou vai parar alguma coisa, ó? Os corpos em queda livre, vai parar lá para eu poder fixar um tempo? Não, né? Não vai parar. Se não vai parar, não é incógnita, é uma variável. Ou seja, vamos resumir aqui. Uma variável, uma coisa depende da outra. Se eu aumento uma, aumento a outra. Se eu diminuo uma, diminuo a outra. Se eu aumento, eu posso diminuir. Se eu diminuo, eu aumento. Tudo bem? Então, variável, então, vai ser o quê? A 2 e a 4. Então, a resposta certa é a letra C, a 2 e a 4, certo? Muito bem. Vamos fazer agora aqui na folha. A questão número 8.